Minha saudação a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, só o versículo 9, para nós meditar aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que foi Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Apóstolo São Paulo. Então, agora na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, eu quero pegar aqui alguns parágrafos. Vamos aqui. O parágrafo 44. Nós sabemos que ali Paulo pediu para que Deus tirasse aquela enfermidade, orou 3 vezes, mas Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos de nós gostamos, no parágrafo 44, perfeita força por perfeita debilidade, muitos de nós gostamos de testificar ou gostamos de pensar que somos insuficientes e, por esta razão, fazemos aquilo uma desculpa. Eu sou insuficiente, eu não posso. Mas é isso aí que Deus quer. É uma pessoa insuficiente, é uma pessoa que não pode, uma pessoa que não é capacitada. E aí Ele capacita, porque a glória é de Deus. Eu sou insuficiente e por esta razão fazemos aquilo uma desculpa. Eu não tenho educação, não tenho capacidade, sou incapaz de fazer isto. E se você mantém isto em cima e faz aquilo daquela maneira, continua indo daquele modo, então você não pode somar com nada. Porém, a própria coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossa fraqueza, Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra. A própria coisa que você está colocando, a dificuldade que você acha que você não pode, fazendo um pretexto que você não tem condição, é aquela própria coisa que Deus usa, que Deus faz a sua obra. É quando você é dessa maneira mesmo. Não é quando você diz: eu posso, eu sou suficiente, eu faço, é eu que faço, eu que posso. Não, é quando você diz: não posso, não tenho condição, não tenho capacidade. É essa coisa que Deus quer, porque para fazer a sua obra, porque é isso aí que Deus usa para aperfeiçoar o seu poder, é aperfeiçoado na fraqueza. Essa mensagem do irmão Brano aqui todas as mensagens são boas. Agora aqui é perfeita força por perfeita debilidade. Então aquela própria coisa para realizar a obra, vê? Ele nos espera chegar àquela condição, de modo que Ele possa nos usar, quando você não é nada, quando você não tem condição, quando você não é capaz. Deus está esperando você ficar dessa maneira, porque é aí que Deus vai te usar. Nós tomamos as desculpas e dizemos: bem, eu não posso fazer isso. Sou insuficiente, eu não posso fazer isso. E Deus toma aquela própria coisa para fazer a obra com ela. Isto é verdade. Aquele que se sente capaz, aquele que se sente elevado, que ele é quem pode fazer, Deus não pode usar ele. Agora aquele que não é capaz é aquele que Deus usa. Aleluia, glória a Deus. Isto é o que o irmão Brando diz e o que Paulo diz. Então, meu irmão, minha irmã, isto é a verdade.
Esta é a razão porque ele nos escolhe, porque estamos naquela condição. Por que ele escolhe aquele homem? Porque aquele homem está naquela condição. Ele não tem nada de que se glorificar. Ele não sabe nada. Ele não é capaz de nada. Então Deus pode aperfeiçoar o seu poder ali e Deus receber a glória dele, não a glória daquele homem. Olha, nós encontramos bem, esta é a razão porque ele nos escolhe, porque estamos naquela condição. Agora, isso soa estranho. Você falar isso aí é muito estranho. Soa muito estranho. Mas simplesmente uns poucos minutos nós chegaremos à razão disso, se Deus o permitir. Se você falar que não pode, que é um fracassado, isso aí, já na visão humana você já é um fracassado mesmo. Mas Deus não, Deus toma esse fracassado para que ele possa fazer alguma coisa. Sair, a pessoa querer sair, muitas pessoas não querem sair não, mas Deus quer é sair mesmo. É o homem fraco, é o que não pode fazer nada, porque Deus vem e faz, e é glorificado naquele homem. Aleluia, glória a Deus. Então, mas simplesmente uns poucos minutos, se Deus permitir, nós encontramos bem onde temos estado lendo, que fraquezas e rejeições, e encontramos que aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus. Os que são mais fracos e rejeitados pelo mundo exterior são os heróis de Deus. Os que conquistam a linha da frente, é justamente aquelas pessoas que conquistam aquela linha da frente. Toma aqueles que se sentem indignos. É esses aí que Deus toma. Assim diz a mensagem do profeta, o irmão Blandinho, na sua mensagem. Vamos andar aqui nessa mensagem. Aleluia, tanto que Deus permitir. Olha, ao invés de tratar ser grande, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequenos podemos ficar. É isso. Vê? Então Deus pode usar. Eu tenho muitas escrituras escritas aqui, às quais eu deveria estar me referindo, eu suponho, mas eu provavelmente não terei tempo de fazê-lo, mas nós somos. Notem que isto toma o mais fraco e rejeitado, e praticamente todo herói que Deus teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Era esse tipo de pessoa, uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade. Então aquela pessoa está simplesmente em um bom caráter, logo Deus pode começar a usá-la. Correto. Estou aqui no parágrafo 51, 52 agora. É quando elas sentem que não podem, não têm conseguido nada, aí é quando Deus pode tomá-las e fazer algo com elas, vê? Quando? Mas quando estamos pensando que estamos aptos a fazer isto, então Deus não pode nos usar, porque estamos querendo fazê-lo para nós mesmos. Não estamos querendo fazer para Deus,
estamos querendo fazer para nós mesmos. E Deus não pode usar. Isto é verdade. Então, do outro lado, tomamos estes sentimentos e pessoas, então, que somos insuficientes e não queremos fazer isto, mas então, se simplesmente ouvirmos o chamado de Deus, aquele é a verdadeira coisa a qual Deus quer que chegamos, aquela classe de caráter, então Ele pode, aleluia. Quando somos insuficientes, nós mesmos, então estaremos dispostos a nos render ao Espírito de Deus. Quando você se sente dessa maneira, insuficiente, você está disposto a render o Espírito de Deus. Tão logo pensamos que podemos fazer isto, então não podemos fazer isto. Porque nós pensamos que podemos, então nós não podemos fazer isso. Deus não pode usar. Porém, quando chegamos a um ponto onde sabemos que não podemos fazer isto, então nos rendemos a nós mesmos, a Deus, e Ele o faz. Isso aí está por toda a Bíblia. Ele o faz. Assim sendo, se somos nós tratando de fazê-lo, falharemos, mas se simplesmente nos rendemos a nós mesmos, a Deus, então Deus não pode falhar. Há somente uma coisa que Deus não pode fazer e é falhar. Deus não pode falhar, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ele não pode falhar. Somente uma coisa que não pode fazer é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar. Não tem falha em Deus. Mas Ele não pode falhar. Vamos repetir de novo aqui. Para 55 agora, perfeita força por perfeitas habilidades. Então, desde que estamos nos esforçando, dependendo de nossas próprias capacidades e assim por diante, bem, não faremos nada. Nós não faremos nada. Quando pensamos que estamos fazendo com nossa própria capacidade, nós não faremos nada. Mas, quando chegamos a um ponto onde sabemos que não somos nada, então Deus pode nos a folha dessa mensagem está arrancada a próxima folha, mas Deus pode nos usar. É isso que ele fala aqui. Deus pode nos usar. Porque a folha dela não está certo. Deus pode nos usar. Não está arrancada, está aqui embaixo. Nos usar. A coisa importante, uma das coisas que devemos dominar. Agora recordem isso. E especialmente vocês, jovens, pregadores e membros, leigos, da mesma maneira, tanto faz, pode ser leigo também da mesma maneira. Há uma coisa que devemos dominar, se esperamos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas, que temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Isso é para os leigos, é para os pregadores, para os leigos. Devemos dominar esse pensamento de capacidade humana. Se alguma vez chegamos a um ponto
onde pensamos que podemos fazer isto com nossa própria inteligência e nossas próprias habilidades, devemos dominar aquilo de tal forma que possamos nos livrar da coisa e deixá-lo de lado, de modo que Deus possa nos usar. Correto? Aleluia! Glória a Deus! E fazer uma completa rendição. Não podemos fazer uma completa rendição. Não podemos usar uma habilidade. Temos que fazer uma completa rendição, não usar uma habilidade própria. E para vir a Deus, você tem que entregar a Ele ambos, alma, corpo e espírito. Tudo que você é tem que ser rendido a Deus. Nós não podemos guardar nada, temos que render tudo a Deus. Não vou render uma parte, não vou render outra. Não, tudo que nós somos, nós devemos render tudo a Deus, ser rendido tudo a Deus, de modo que Ele possa operar sua vontade em você e em mim. Agora é difícil, eu sei, porque estamos querendo sempre colocar nossa parte ali. É difícil por causa disso aí. Queremos colocar nossa parte ali. Algo que sabemos que queremos fazer. Nós dizemos, bem, eu simplesmente sei que deveria ser feito desta maneira, mas simplesmente sei que deveria, mas desde que você está fazendo isto, daquela maneira, estará errado. E Deus nunca usará aquele esforço. Talvez com a ajuda do Senhor entraremos naquilo em poucos minutos. Apenas mostraremos como Deus não pode usar sua habilidade. E aquele é o problema com o mundo hoje. Há demasiadas experiências de seminário, demasiado interesse posto na educação, demasiado interesse posto nas relações ou companheirismo, em denominação. Nós descansamos um no outro. O que está acontecendo é isso. Descansamos em homem com habilidade. Nós vemos um homem com habilidade e descansamos nele. Não é assim. Deus não usa a habilidade do homem, porque ele se gloria e ele não pode usar. A Bíblia diz: como podes ter fé em Deus? Como podes ter fé quando estás... Presta atenção. A Bíblia diz: como podes ter fé quando estás... Vejamos, como é aquela escritura? Como podes ter fé quando estás preferindo um ao outro? Como você pode ter fé se está preferindo um ao outro? Como você pode ter fé se está preferindo um ao outro? Não é o que diz, é a Bíblia que diz. Olha, a Bíblia diz: como pode ter fé quando estás... Vejamos, como é aquela escritura? Como pode ter fé quando estás preferindo um ao outro? Quando estamos esperando, dizendo: este rapaz, ele é uma grande pessoa. Não é isso aí que Deus usa. Este rapaz, ele é uma grande pessoa. Esta é uma grande pessoa. Eu simplesmente me descansarei nele. Aquilo desagrada a Deus quando você faz aquilo. É aquilo que desagrada a Deus quando você faz aquilo. Ficar descansando naquela pessoa. Devemos nos descansar em Deus e em Deus somente.
Devemos descansar em Deus e em Deus somente. Eu sempre gosto de repetir, porque às vezes a gente fala uma coisa também e erra, e quando repete, aí não erra mais. E é uma coisa segura. Paulo diz que repetir é mais seguro. Você repetir, para a segurança vossa. Não devemos confiar em nossa própria habilidade ou de qualquer outro homem. Devemos nos render completamente a Deus. É difícil de Deus encontrar pessoas assim, porque a pessoa sempre está preferindo um ao outro. Muitas das vezes, nenhuma habilidade, não importa quem seja, nunca será útil aos olhos de Deus. Deus tem que tirar de nós todas as nossas habilidades antes que Ele possa concluir seu propósito. Se Ele toma algo para fazer através de nós, e desde que sintamos que estamos fazendo uma obra razoável daquilo, então nunca estaremos aptos para sermos usados por Deus. Por isso que muitas pessoas se admiram, uma pessoa usada por Deus, porque aquela pessoa está rendida a Deus, aquela pessoa não vai com as habilidades próprias, ele se rende diante de Deus. Deus pode usar ele. E às vezes uma pessoa que nós incumprimos nossos olhos naquele homem ali, e às vezes Deus não pode usar por causa disso. E aquele homem que se cresce também, Deus não pode usar. Mas para aquele que não é nada, aquele que faz nada mesmo diante de Deus, que Deus pode usar, você não dá valor. Mas Deus dá valor àquele que não tem habilidade própria, aquele que não tem efeito no meio dos outros, aquele que não tem, ninguém olha para ele assim, aquele que ninguém cumpre os olhos dele, aquele que parece ser um Zé Ninguém, como ele tem o ditado. O profeta diz, de seus ninguém ele faz alguém, porque Deus pode usar. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos aqui agora, desde que sentimos que estamos fazendo uma obra razoável daquilo, então nunca estaremos aptos para sermos usados por Deus. Vamos para o 64 agora. Olhe ao redor hoje todas as grandes conclusões que pensamos que temos feito. E onde está o cristianismo nos Estados Unidos? Olhe para todas as nossas igrejas e denominações, e nossos evangelistas, e campanhas de cura, e tudo mais que temos feito, e o que é pior do que sempre, foi feito pior do que sempre. Olha, pior do que sempre foi feito no princípio. O que é pior do que sempre foi feito no princípio. Está pior hoje do que sempre foi, porque nós temos tratado de fazê-lo sob a habilidade humana, por isso ficou pior. Marquei para o 67. E que bem isto faz? Nada. E não será, e não fará, até que toda pessoa que professa ser um cristão esqueça sua própria habilidade e se renda a Deus. Então Deus pode concluir seu propósito enviando, não um reavivamento, mas, irmão, o que ele precisa fazer primeiro é enviar uma matança. Há uma matança primeiro, do ego, do eu, do ego.
correto. Então podemos reviver. Você tem que morrer antes de nascer de novo. Não é gostar, não é não nascer de novo, é em morrer. Porque só pode nascer de novo se morrer. O negócio do vaso só pode ser refeito o vaso, o oleiro só pode refazer se ele quebrar. A coisa está aí na quebra. A coisa está aí em morrer. Muitas pessoas não nascem de novo porque não querem morrer. Ele tem que morrer para a natureza carnal caída dele, para que possa nascer de novo na natureza divina. Então, muita pessoa nascer de novo é muito bom. Mas para nascer de novo tem que morrer. Tem que morrer. Seu orgulho, a sua arrogância, seus interesses próprios, a sua suficiência, que acha que é suficiente, que acha que é grande, que é importante. O negócio está nisso aí, morrer para nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. Yes, it's dripping with blood. This holy Ghost. Então podemos reviver. Você tem que morrer antes de nascer de novo. E você tem que, ele precisa de uma matança de nós mesmos. Este tabernáculo precisa de uma matança. E eu com ele, ora, Simão Brana disse, este tabernáculo precisa de uma matança. E eu com ele. Foi um profeta que falou. Um homem que Deus não permitia fazer certas coisas pecaminosas. Deus impedia dele fumar, dele beber, de cometer adultério, de fazer coisas erradas assim. Um homem que Deus impediu tudo isso aí dele. Ainda precisava de uma matança. O tabernáculo precisa de uma matança. E eu com eles. Irmão Branco se colocava dentro também, dentro. Glória a Deus, aleluia. Então diz assim, você tem que morrer antes de nascer de novo, e você tem que, ele precisa de uma matança de nós mesmos. Este tabernáculo precisa de uma matança, e eu com ele. Todos nós precisamos de uma matança. Será que certas pessoas falavam isso aí que a mamãe falou? Esse povo precisa de uma matança, e eu com ele também? E eu me envolvo também, que eu tenho preciso de uma matança? Eu mesmo preciso de uma matança. Cada um de nós precisa. Irmão Branco se colocou aqui dentro dessa matança. Mas será que essas pessoas por aí, muitas pessoas aí, quer dizer que precisa de uma matança? Irmão Branco disse assim, esse tabernáculo precisa de uma matança e eu com ele. Todos nós precisamos de uma matança, de tal modo que possamos reviver em uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova experiência. Precisamos primeiramente de um dia de lamentação, precisamos de um lugar de rendição ao Espírito, ao invés de depender tanto de nossos programas, instruções, e nossa campanha e tudo que temos, nós ministros, para cooperar, nós ministros confiamos em cooperação, em tantos diferentes ministros para cooperar. Nós aprovamos tanto. Se não podemos conseguir tanto, ora, nós o faremos. Nós não o faremos. Não iremos às cidades sem aquilo. E então, quando fazemos aquilo, entraremos em uma enorme máquina que contém uma tremenda falha em si. Vê. Assim sendo, nós temos que fugir daquilo, aquela habilidade humana. Temos que chegar a um lugar onde podemos entregar nossas almas e vidas, até mesmo a dona de casa, o fazendeiro, o mecânico, ou o que quer que somos,
temos que nos entregar completamente a Deus, know it must terminando, e saber a Deus, a saber que somos nada, e saber que somos nada, então deixar Deus começar dali. Então Ele começa movendo, operando, e aquilo inclui todos nós, cada um, aquilo é a coisa que temos que fazer, graças a Deus. Aí a história prova agora, a história prova que dons sempre escolhe os ninguém, Deus sempre escolhe os ninguém para se tornarem seus alguém. Graças a Deus, por o nosso Deus, nós damos graça a Ele, por a humildade dEle, por o que Ele faz com nós, e eu desejo a bênção de Deus para aqueles que ouvirem esse vídeo, e ouvirem essas palavras. Recebam Jesus no seu coração. Você está recebendo o maior ser do universo, Deus, mas na humildade tão grande, Ele se fez tão pequeno, hoje para olhar para o céu, Ele olha para baixo. Então, meu irmão, minha irmã, esse é nosso Deus. Ele quer os incapazes para que Ele faça capazes. Ele quer os ninguém para fazer